misericórdia de Deus, irmãos, 40 minutos, ninguém vai morrer de não mexer nesse celular, amém? Glória a Deus, tá? Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir as Bíblias no livro de Mateus, capítulo 18. Não é Mateus, né, irmãos? É Lucas. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Lucas. Doutor Lucas, capítulo 18, versículo 18, onde o título diz: O jovem rico. Amém, meus irmãos? Amém. Irmãos, hoje era para o pastor Celso estar ministrando a palavra de Deus. Mas o pastor Celso pediu para mudar, porque amanhã ele vai participar do exame da OAB. E ele está aflito, né, irmãos? Ele está coração na mão, como diz o outro, né? Descansa o coração. Eu falei, ó, pastor, eu posso andar? Que amanhã eu vou fazer a aula da OAB, a prova, né? Eu falei, não, irmão, fica aí, então. Na próxima culto, o irmão vem ministrar ceia. Sabe o que vem? Ah, é? Vai ter? Que benção. Em nome de Jesus. Então vamos vir. Se Deus colocou, vamos vir. Já sabe quem vai pregar? Não. Então vamos já arrumar um pregador rapidinho, em nome de Jesus. Vai, irmão Cláudio, vamos para o irmão Cláudio para pregar. Pregar, irmão Cláudio? Preparar a palavra já para sábado? Glória a Deus. Não quer já estar mais para frente, hã? Então depois a gente conversa. Deixa Deus agir no seu coração. Amém? Irmãos, capítulo 18 de Lucas, versículo 18. Olha aí. O jovem rico diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chama bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tem, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Logo quem poderá salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. E disse-lhe Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhe disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pai, ou os irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura, a vida eterna. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Aquelas palmas que glorificam Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. A palavra que Deus traz no coração da igreja nesta noite vai falar da passagem ao qual o Senhor Jesus, meus queridos amados irmãos, está ali no seu ministério, já no final do seu ministério. Jesus já está caminhando para Jerusalém, meus queridos amados irmãos. Glória a Deus. E Deus é maravilhoso. Nosso irmão Francisco Parecido. Por quê? Porque Jesus não deixa desamparado os seus discípulos. Nós podemos ver esta família aqui, da nosso irmão Cláudio, da nossa irmã Milena. Deus trouxe a igreja aqui, essas pessoas que estavam afastadas dos caminhos do Senhor. Mas agora, quando eu digo afastado, irmão, de cultuar, né, irmãos? Que a gente nunca sai da presença de Deus. Agora Deus ministra a ceia para esta família. Deus tem mais famílias para alcançar nesse lugar. E a palavra de Deus vai dizer que o Senhor Jesus, quando estava caminhando, ele se encontrou com um jovem. E diferente, irmãos, do que acontece aqui, foi Jesus Cristo, irmãos, que não Jesus que perguntou, mas o jovem que perguntou para o Senhor Jesus. Havia uma dúvida no coração daquele jovem. Nós estamos vivendo num momento onde há muitas dúvidas nos nossos corações. Não poucas, irmãos, mas muitas dúvidas no nosso coração. O que nós devemos fazer para ser salvos? O que nós devemos, irmãos, praticar para que, se Jesus vir hoje, nós não ficarmos nessa terra?
O que nós devemos fazer, meus queridos amados irmãos? Veja, o jovem perguntou para Jesus: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Há uma chave neste versículo, onde vai dizer, meus queridos amados irmãos, herdar. Quem que pode herdar algo? Somente um filho herdeiro. Se você não for um filho herdeiro, se você não nascer, irmãos, de uma família ao qual o pai tem algo para deixar, você não pode ser herdeiro. Veja, meus queridos amados irmãos, o que a Bíblia vai dizer. Aleluia! Porque Deus é maravilhoso. Irmãos, vamos dar um exemplo de um homem muito rico no nosso Brasil. Vamos dizer do seu Emílio de Moraes, que é dono do Pão de Açúcar, dono da Votorantim. O homem tem muito dinheiro. O homem tem bilhões. Ou vamos dizer do senhor da Havana, como que é o nome daquele homem? Luciano Hang, né? Luciano Hang é um dos homens mais ricos do Brasil. Vamos supor, irmãos, que o nosso conhecido Luciano Hang venha a falecer hoje. O que será que vai acontecer da fortuna dele? Para quem irá ficar? Para os herdeiros. Somente pode herdar a fortuna de alguém quem é descendente daquele ao qual deixou. E este jovem pergunta para Jesus assim: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Você não pode herdar a vida eterna se você não for filho de Deus, porque é o Pai que nos dá a vida eterna. Mas pastor, nem todos são filhos de Deus. A Bíblia diz que não, meus irmãos. Só é filho de Deus aquele que aceita Ele como seu Senhor e reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Olha o que Romanos vai dizer, Romanos 8,17. E se nós somos, olha só, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo os herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Veja que maravilhoso. Deus nos adotou. Quando você ergueu a sua mão e reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você deixou de pertencer a este mundo e você agora passou a ser filho adotivo de Deus. E você tem direito a tudo aquilo que Deus tem. Veja, meus queridos amados irmãos, Deus é maravilhoso. Então, meus queridos, Jesus disse para ele: por que me chama bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Eu lembro, irmãos, quando certa vez ainda era menino, e eu estava na casa de um amigo, e ali estava assistindo a televisão, e o Silvio Santos dando aqueles prêmios, dando ali, meus queridos, casas, carros, e aquela senhora falou: nossa, como o Silvio Santos é bonzinho, ele vai para o céu. Não, irmãos, ele não é bonzinho. Bonzinho é somente Deus. Glória a Deus. Se ele não se converter, se ele não aceitar o Senhor Jesus como Senhor, ele também vai perecer no fogo do inferno. Porque nem Jesus quis para ele o título de bom. Eu não sou bom, você não é bom. Somente Deus é bom. Aleluia, Deus é maravilhoso. Deus é glorioso, meus queridos amados irmãos. Mas Jesus vai dizer assim para aquele jovem, diz para mim: para herdar a vida eterna, você sabe os mandamentos? Não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Um dos primeiros mandamentos com promessa na Bíblia é: honra teu pai e a tua mãe, para que sejam multiplicados os teus dias na terra. Quantas pessoas você conhece que foram desobedientes ao papai e à mamãe e perderam a sua vida cedo? Quantas pessoas você conhece que o papai e a mamãe disse: olha, não ande com este rapaz, não ande com esta companhia, minha filha, não ande com esta mocinha, minha filha, não ande com esta mal companhia, e ali não deu ouvido para o papai e para a mamãe, não desonrou e teve os seus dias abreviados na terra. Nós lembramos, irmão, quantas pessoas que morreram no tempo das gangues, que andavam com gangues? Lembram?
E as mamães sofrendo, enterrando seus filhos? Quantas mocinhas, irmãos, 14, 15 anos, hoje ainda já são mães solteiras, porque a mãe disse, não anda com certa companhia, não anda com a outra, e não deram ouvido para a mamãe? Honrar o pai e a mãe, irmãos, é obedecer ao pai e à mãe. Honrar o pai e a mãe é obedecer. Os mandamentos, as leis de Deus não são para nos punir, são para nos preservar. São para nos preservar. E o jovem disse, olha, todas essas coisas eu tenho feito desde a minha mocidade. Outra passagem em Mateus vai dizer que Jesus, quando olhou para aquele homem, Jesus o amou. Jesus amou aquele homem. Mas Jesus conhece o meu coração, Jesus conhece o seu coração. E Jesus disse para ele, ainda falta uma coisa. Olha aí, irmãos. Você já parou para pensar o que falta ainda para você herdar a salvação? Será que do jeito que você está, será que do jeito que eu estou bem? Ou será que ainda falta alguma coisa para me herdar a salvação? Porque o homem, ele cumpria todas as leis, o homem cumpria todos os mandamentos. Ele não matava, ele não roubava, ele não furtava, ele não adulterava, ele não dava falso testemunho, mas ainda faltava uma coisa para ele. Olha aí, apenas uma coisa. Nosso amado pastor Celso amanhã irá prestar a prova da OAB. Há uma porcentagem de questões para acertar. Se ele acertar 59 e faltar uma, será como ele tivesse errado todas. A Bíblia vai dizer que há 613 mandamentos. Desses 613, se você tentar cumprir todos e você fraquejar nenhum, você é condenado por todos. Então, faltava algo para este homem. Só faltava uma coisa. Só faltava uma coisa só. E Jesus vai dizer para ele, ainda te falta uma coisa. Vá, venda tudo quanto tem, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Olha o que Jesus disse para ele. Vá, venda tudo que tem, reparta para os pobres. Depois você vem e você me segue. Mas pastor, para seguir Jesus, eu preciso vender a minha casa, eu preciso vender o meu carro, eu preciso vender a minha fazenda. Irmão, Jesus está nos ensinando. O coração desse jovem estava na riqueza dele. Aonde está o seu coração? Mas pastor, eu não tenho casa, eu não tenho carro, não tenho fazenda, não tenho mansão, então eu não preciso abrir mão de nada. Eu estou perfeito. Examine o homem a si mesmo e participe deste cálice e coma desse pão. Não é isso que diz? Irmãos, quando você vem participar da ceia, é apenas uma confirmação daquilo que você já vem no seu coração há um mês. Veja, meus queridos amados irmãos, o que falta ainda para a minha vida ou para a sua vida, para que você possa herdar a salvação. Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje, irmãos, mas não estão? Por quê? Ou por um cansaço, ou por uma festa, ou até por um trabalho. Não, pastor, mas eu tenho que trabalhar assim, irmão. Nós temos que trabalhar, mas nós temos que ter tempo para Deus. Não é, irmão Paulo? Nós temos, não é, irmão Maria? Não é, irmão Macedo? Nós temos que ter tempo para Deus. Trabalhar, ganhar o teu sustento com o teu suor, é honroso o homem que come do seu trabalho. Mas você precisa ter tempo para Deus. Há justificativa para mim, há justificativa para o outro, mas para Deus, irmãos, não há justificativa. Jesus poderia ter dito assim para este jovem: olha, vai, pega toda a sua riqueza, vem e traz para mim e me siga. Jesus não está interessado na sua riqueza, Jesus não está interessado nos seus bens, Jesus está interessado na sua alma. Glória a Deus. É isso que Jesus quer de você. Nós estamos vivendo um momento, irmãos, onde muitos mercenários
se vestidos de pastores e terno, têm enganado as pessoas, abrindo portas apenas para arrecadar dinheiro. E isso, irmãos, tem atrapalhado muito a obra do Senhor, porque isso tem se propagado aí fora. Às vezes as pessoas olham aqui e falam ali, abriu uma porta para arrecadar dinheiro. Mas Jesus não quer o seu dinheiro, Jesus quer a sua salvação. É isso que Jesus quer de você. Pastor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Veja, meus queridos, amados irmãos, a Bíblia vai dizer, por que Jesus disse para aquele jovem, para que ele vá venda tudo que tem, se Jesus não precisa de dinheiro, meus queridos, amados irmãos? Porque Jesus sabe, irmãos, que aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Olha o que a Bíblia vai dizer. Mateus capítulo 6, versículo de número 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aonde estiver a sua riqueza, aí estará também o vosso coração. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O que Jesus estava dizendo para aquele homem? Jesus disse assim para ele: olha, pega o seu tesouro, dê para os pobres, e assim você vai ter um tesouro no céu. Glória a Deus. Deus não estava mandando aquele homem desperdiçar a herança dele, o dinheiro dele. Deus estava mandando ele pegar o dinheiro dele e mandar para o céu, porque Deus sabia que automaticamente o coração dele ia para o céu. Glória a Deus. Não deixe nada te separar do amor de Deus. Não deixe nada te separar, irmãos, da tua salvação. Veja, meus queridos, amados irmãos, Jesus disse para ele assim, mas ouvindo ele isto, o jovem ele ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficava muito triste, disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riqueza. Jesus não disse, irmãos, que os ricos não vão entrar no céu. Jesus disse que quão difícil é um rico entrar no céu. Porque há pessoas, irmãos, que por mais dinheiro que ela tem, o dinheiro não a domina. Há pessoas que quanto mais dinheiro tem, mais escrava ela se torna do dinheiro. Mais escrava ela se torna do dinheiro. Por isso que muitos de nós, servos do Senhor, não vamos ter riqueza. Deus não vai te dar dinheiro. Deus não chamou você para ser rico. Deus não chamou você para ser milionário. Deus não te chamou para você ter conta poupança na corda. Deus não te chamou para ter 10 casas, 10 carros. Jesus te chamou para você ter uma vida eterna com Ele. Glória a Deus. Porque a sua vida eterna é real. A sua vida eterna é verdadeira. O que você tem que escolher aqui hoje é aonde você vai passar a sua vida eterna. Ou no céu com Deus, na glória, desfrutando das riquezas que você está mandando para lá hoje. Ou você vai passar a sua eternidade no inferno. Essa é a realidade. Não há meio termo. Ou você passa a sua eternidade com Deus na glória, desfrutando das suas riquezas que você manda para lá. Ou você irá passar a sua vida no lago de fogo, queimando para toda a eternidade, sofrendo por toda a eternidade. Olha o que a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 11, versículo 28. Se a salvação, quem achou ler pela misericórdia de Deus? Se a salvação é pela graça, mediante a fé, o que quer dizer este versículo? Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados. Não, 11, 13. Não é esse não. 11, 13. 11, 12. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus. Oh, glória a Deus. E pela força se apoderam dele. Glória a Deus.
Se a salvação é pela graça mediante a fé, você não precisa fazer nada para ser salvo. Mas a Bíblia vai dizer, a palavra de Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 12, vai dizer que desde os dias de João Batista até hoje, o reino de Deus é anunciado. E os que se esforçam, os que tomam dele por violência, entram nele. Se a salvação é pela graça, você não precisa fazer nada. Mas para tomar posse do reino, você precisa se esforçar. E você se esforçou para estar aqui hoje. Você precisou chegar cansado do seu trabalho. Você chegou cansado do seu trabalho. O seu corpo físico quer descanso, mas o seu espírito quer tomar posse do reino de Deus. Quantas vezes, irmãos, tem culto aqui, o nosso irmão Cláudio tem que às 11 horas subir para o trabalho. Está tomando o reino de Deus à força. Estávamos saindo de casa, 18h40. O irmão Preciso estava na porta lá. Foi na casa, correu rapidinho, pegou o terno e veio para cá. Isso é se esforçar para tomar posse do reino de Deus. Oh, glória. Porque veja, meus queridos amados irmãos, Jesus disse: ó, quão difícil é entrar, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O mal não é você ter dinheiro. O mal é você deixar o dinheiro dominar você. O mal é você deixar o dinheiro ser o senhor de você. Isso que é o problema. Mateus capítulo 6, versículo 24, o Senhor Jesus diz assim, ó, olha o que Jesus diz em Mateus 6, 24. Vai ser o único momento na Bíblia em que o Senhor Jesus vai comparar algo com Deus. Deus minúsculo, mas Deus, né, irmão? Porque muitas das vezes, irmãos, há muitos deuses no mundo. Mas a Bíblia vai comparar duas situações a Deus. Olha só, ninguém pode servir a dois senhores. Quem é o nosso Senhor? Senhor Jesus. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quem que era Mamon? Mamon era um deus antigo que era considerado o deus da riqueza. Se você quisesse ganhar dinheiro, você quisesse ganhar muita fortuna, você ia lá e fazia oferendas para Mamon. É o deus do dinheiro. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Ou você amará uma e desprezará a outra. Este jovem, irmãos, o coração dele estava no dinheiro. O coração desse jovem estava na riqueza dele. Por isso que Jesus disse: vende tudo que tem e dê para os pobres, e você vai ajuntar um tesouro no céu. Jesus não estava dizendo que ele iria perder o tesouro dele. Jesus não estava dizendo que ele iria perder a riqueza dele. Irmãos, quantas pessoas, irmãos, estão passando necessidade? Quantas pessoas estão passando fome? E muitas das vezes nós não temos a capacidade de tirar um óleo, um açúcar, um trigo para doar, para fazer uma cesta básica. Dói o coração da gente. Graças a Deus a nossa igreja não tem tido esse problema. Sempre nós temos batido a meta, que é o quê? 2 cestas por mês. Olha o tamanho da nossa fé, bem pequenininha. 2 cestas por mês. Mas Deus tem multiplicado. Tem mês que teve 2, tem mês que tem 3. Teve um mês que teve 13 cestas básicas. Glória a Deus, aleluia. Por que, irmão? Nós não podemos colocar o nosso coração nas nossas riquezas, por mais pouca que ela seja. Porque há pobres miseráveis, irmãos, também. Há pessoas que não têm nada e são miseráveis. Vocês sabem disso. Há pessoas que são miseráveis. São pessoas o quê? Mesquinha. E isso é considerado uma idolatria, a avareza. Se nós hoje, meus irmãos, Jesus nos levar hoje,
o que nós temos para entregar a Deus quando chegar lá? Se hoje, irmãos, Deus tirar o fôlego de vida e nós nos apresentarmos diante do tribunal de Cristo, o que nós temos para apresentar para Deus? Hoje o casal chamou um casal para vir aqui, não pôde estar. Eles podem dizer, olha Jesus, eu chamei, se eles não foram, já não é culpa minha. Nossa irmã aqui chamou, a nossa irmã Zenilda, o irmão Barnabé, Evanilda, ele está aqui. Ela chamou, eles veio. Porque o Espírito Santo é o que traz. Por isso que nós temos que chamar as pessoas. Isso, irmãos, é juntar tesouro no céu. Glória a Deus, aleluia. Nós não trazemos as pessoas aqui por força ou por violência. A única coisa que nós fazemos é convidá-las. Assim nós estamos ajuntando tesouro no céu. Não é fácil abrir a casa para receber a igreja de Deus. Não é, irmão, só problemas físicos de limpeza, energia, não. É espiritual. Também é espiritual. Ah, irmão, nós combatemos no mundo espiritual. Se nós fôssemos, irmãos, querer juntar aqui, encher isso aqui logo, há estratégias humanas. Mas para que encher mais essa área de pessoas vazias? É importante ter aqui poucas pessoas, mas cheias do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Não deixe nada atrapalhar você. Não deixe nada, meus queridos amados irmãos, te tirar da herança que Deus tem para você, para ti você herdar. Aleluia. Olha o que a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 32. Porque, meus queridos amados irmãos, muitas das vezes nós queremos algo, porque nós temos sonhos, mas aqueles sonhos que nós tivermos, irmão, não pode deixar nos dominar. Às vezes nós temos sonho, irmãos, de ter algo, e para conseguir algo nós achamos que nós temos que nos matar, nos sacrificar. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 32, que aquele que é Deus, que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas. Deus não poupou o seu próprio Filho e deu para ele morrer por amor de mim e amor de você. Qual era o bem mais precioso que Deus tinha? Que Deus tem? Seu Filho. Qual é o bem mais precioso do irmão Cláudio e da irmã Milena? É a casa? É o carro? Qual é o seu bem mais precioso? Seu filho. Imagina, irmãos, é bem mais precioso de Deus. É o filho dele. E ele deu. Será que para Deus te dar um carro, uma casa, uma geladeira, daquela geladeira grande que agora, coisa mais linda, ou uma mansão, uma fazenda, o que você precisa fazer? Você é herdeiro de Deus. Todas as coisas que Deus tem, Ele entregou para nós. Mas pastor, por que ainda o senhor não tem carro, o senhor não tem fazenda? Porque, irmãos, mesmo sendo herdeiro, mas ainda sendo menino, nós não temos autoridade de tomar posse daquilo que é nosso. No tempo do Império do Brasil, meus queridos amados irmãos, quando o rei foi embora e ficou aqui Dom Pedro II, e aquele menino ainda era uma criança, mesmo ele sendo rei, ele não podia tomar posse do império. Havia regentes tomando conta, porque ele ainda não era maturo. Quantos crentes imaturos há no nosso meio? Raciocine com você, quantas pessoas vieram para a igreja? Quantas pessoas já vieram para a igreja com o propósito de ter uma empresa? Pastor, eu quero ter uma empresa. Qual é a empresa que você quer ter? Eu quero ter uma pizzaria, eu quero ter uma padaria, eu quero ter um mercado, eu quero ter uma loja de roupa, eu quero ter isso, eu quero ter uma oficina. Não é errado você ter isso. E Deus foi lá e entregou na mão dele a sua empresa. Quantas pessoas se afastaram de Deus que você conhece? Eu conheço um monte. Porque enquanto era imaturo, quando era criança,
Pediu e Deus entregou, não soube lidar, abandonou a casa de Deus. Muitos ficaram endividados, muitos estão no mundo. E hoje culpa quem? A igreja culpa Deus. Jesus não nos prometeu casa, carro, fazenda nesta terra, mas Jesus prometeu uma terra restaurada. Porque a Bíblia vai dizer que todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para ser julgados segundo as nossas obras. Todas as obras que nós fazemos aqui, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Se as obras que eu estou fazendo, se as obras que você está fazendo hoje são obras de palha, madeira, feno, passará pelo fogo e queimará. Mas se as suas obras são de ouro, prata e pedras preciosas, elas permanecerão. Contudo, o mesmo será salvo, mas como que pelo fogo. Não é isso que a Bíblia diz? Quando você joga madeira no fogo, o que acontece? Ele aumenta. Quando você joga palha, quando você joga feno, mas quando você joga o ouro no fogo, o que acontece? Ele fica mais puro. Por isso que nós temos que fazer obras de ouro, obras de prata e obras de prata, pedras preciosas. Pastor, o que são obras de madeira, obras de palha e obras de feno? São aquelas obras que nós fazemos que Deus não é glorificado. Quando nós fazemos para o nosso próprio ego. Se nós arrecadarmos cesta básica para doar para as pessoas que estão precisando, e ali, irmão, nós colocarmos foto nas redes, proclamar, gritar pelas praças, nós já estamos recebendo a nossa recompensa. Não há mais que receber recompensa, você já recebeu aplausos dos homens. Por isso, irmão, tudo que nós vamos fazer é para a glória de Deus. Glória a Deus. Veja, meus queridos, amados irmãos, a Bíblia vai dizer: porque é mais fácil. O que é mais fácil para você? O que é mais fácil para mim? Seria mais fácil para mim. Seria mais fácil para minha esposa, para minha família, nós ficarmos só na igreja. Não é, pastor Sebastião? Seria fácil. Seria fácil, não seria, irmão? Só ficar lá na igreja, a igreja está uma bênção, a igreja está ampliando. Estamos dobrando o tamanho da igreja porque o espaço está pequeno. Mas Deus quer também uma congregação aqui nesse bairro. Glória a Deus, aleluia. Não faça aquilo que é fácil para você, para a obra de Deus. Faça aquilo que é impossível, aquilo que é difícil. Se for para fazer só o que é fácil, irmãos, não precisa fazer nada para Deus. Não precisa, porque não é para mim. Não é para você, é para Deus. É tão triste, irmãos, quando vem louvar e diz: vou louvar, se eu errar tá bom, porque é para Deus. Não é triste isso? Não é triste? Vou louvar, mas se eu errar o louvor, não me perdoa, porque é para Deus. Poxa, se é para Deus, deveria ser o melhor, o melhor, o melhor. É verdade, glória. O melhor, o melhor, o melhor. Porque é para Deus. Hoje, irmãos, durante a manhã, Deus falou comigo. Durante a manhã eu estava estudando um estudo aí que eu estou fazendo. Muito complicado. Quando foi depois do almoço, eu falei: depois do almoço eu vou estudar a palavra que vai ser ministrada. Quando foi depois do almoço, lá no trabalho, eu peguei o celular e falei assim: vou assistir um filme. O Senhor falou assim para mim: então quer dizer que você não vai nem lá na Bíblia para pregar hoje? Deixei até o filme e fui estudar a palavra de Deus. Porque qual que é mais fácil para mim? O que é mais fácil para mim, irmãos, não serve para Deus. Imagina, irmão, se eu chegar aqui, abrir a Bíblia e dizer: não estudei a Bíblia, não abri a Bíblia em nada. Serve o seu tiro e tempo. Mas que pensa? Aleluia, né? Glória a Deus. Quem sabe interpretar o que ela diz? Ela está feliz. Então, irmãos, o que é fácil para mim
não serve para Deus. O que é fácil para você, com certeza não vai servir para Deus. O que é fácil para nós são as obras de madeira, são as obras de palha, são as obras de ferro. Se você fosse aí para procurar agora, o que você acha mais fácil? Madeira ou ouro? Palha ou prata? Ferro ou pedra preciosa? Diamante, safira. Quanto a obra mais difícil, essa é a obra que mais vai ter valor. Glória a Deus. Eita Deus, aleluia. Tudo que haver, irmãos, relacionado à obra de Deus vai ser difícil de fazer. Faz um churrasco num rancho para você ver. Até aqueles que estão travados a coluna, eles vão. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ir no culto para pôr a gasolina. Mas faz uma festona de 3 dias lá no rancho, lá na pousada do Cunaré, não é? Lá para baixo da pousada do Cunaré, do Maresia. Vai todo mundo, irmão. Isso é a verdade. Mas vai prestar conta por Deus, né? Ah, mas não tinha igreja, não tinha culto. Porque as pessoas querem só os prazeres da carne. As pessoas querem só a satisfação. Será tão triste aquele dia a gente ver os nossos parentes sendo lançados no fogo do inferno? Será tão triste a gente ver os nossos pais, as nossas mães, os nossos filhos sendo lançados no lago de fogo? Nós iremos chorar. E ali em Apocalipse diz assim: e ele enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Porque Deus não faz amnésia em nós, né, irmão? Deus não faz lavagem cerebral. Deus vai mostrar para cada um de nós: olha aqui, ó. Teve culto ali, teve um chamado ali, teve um evangelismo ali. Eles nunca ouviram a minha voz. Pastor, esse jovem perdeu a salvação? Não tem como saber, né, irmãos? Pastor, ele perdeu o reino de Deus? Provavelmente sim, só se depois ele se arrependeu. Mas o que nós devemos fazer, irmãos? Buscar o reino de Deus. O que é fácil para mim não é fácil para você. Mas pastor, se ele não perdeu o reino de Deus, se ele não perdeu a salvação, o que ele perdeu? Olha o que Jesus vai dizer. E os que ouviram isso disseram: logo quem pode salvar-se? Quem que pode se salvar aqui? Ninguém pode se salvar. Só Jesus pode te salvar. Só o nosso irmão Mocinho pode se salvar. Mas é inocência, irmão dele, é inocência. Glória a Deus, aleluia. Ninguém pode se salvar, só Jesus pode te salvar. Veja só. E ele disse: na verdade vos digo, olha só, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O que é impossível para você, Zenilda, para Deus não é impossível. O que é impossível para mim não é impossível para minha esposa. O que era impossível para mim não era impossível para o meu pai. Irmão, nós não temos vergonha do passado, nós temos orgulho de hoje que Jesus fez. Mas se Jesus não tivesse entrado com a providência na minha vida, na vida dela, na vida dele, ou na vida de muitos aqui, nós não estaríamos mais vivos, irmãos. Não é? Glória a Deus. Não tem como você explicar. O que é impossível para mim, para Deus todas as coisas são possíveis. Glória a Deus. Quantas vezes eu falei para o Ivanildo, falei para minha mãe Regina, falei para você, olha, lembra que eu falava para você? Olha, eu já tentei de todo jeito, não tem como eu parar de beber. Porque para mim era impossível, mas para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Hoje você pode dizer que sua filha não está aqui. Pode ser impossível para você que suas filhas não estão aqui, mas para Deus não é impossível. Glória a Deus, aleluia. Esse homem, irmão, mesmo que ele não perdeu a salvação, mas ele perdeu o impossível de Deus na vida dele. O que é viver o impossível de Deus? Olha o que a Bíblia vai dizer em Mateus 14, 28. O barco está afundando. Jesus foi caminhando sobre as águas. E Pedro diz: mestre, se é o Senhor, manda eu ir até aí caminhando com o Senhor.
Pedro afundou, mas ele viveu o impossível na vida dele. Pedro caminhou sobre as águas. Antes dele afundar, ele caminhou. Fora Pedro, qual foi o outro homem que caminhou sobre as águas? Não tem mais nenhum, só Jesus, irmãos. Sim, nós vamos criticar Pedro porque Pedro afundou. Jesus olha para ele e diz: homem de pouca fé, porque duvidaste, né, pastor Sebastião? Mas ele caminhou. Antes de afundar, ele caminhou. Pedro viveu o impossível. Quando o povo sai do Egito para tomar posse da terra prometida, o que é que tem em Jericó? Grandes muralhas. Aquele povo viveu o impossível, ele viu as muralhas caírem. Hoje pode ter muralhas cercando a sua vida espiritual, pode ter muralhas cercando a sua vida sentimental, pode ter muralhas cercando a sua vida financeira, mas você vai viver o impossível de Deus se você abandonar as coisas do mundo e colocar o seu coração no céu. Aleluia! Nós temos que abrir mão das coisas do mundo para viver o impossível de Deus. Não tem como nós vivermos um casamento feliz se não abrir mão da amante, abrir mão do adultério. Não tem como viver uma vida de liberdade se não abrir mão do roubo, do furto. Mas para vivermos o impossível de Deus, nós precisamos abrir mão das coisas do mundo. Nós precisamos. Quantos ministérios, irmão, quantos pastores estão caindo por causa de adultério? Quantos? É triste de ver, de falar, mas é a realidade. Para ter um ministério com Deus, para viver o impossível, você tem que abrir mão de coisas todos os dias. Está sendo uma fortuna, irmãos, aumentar aquela igreja. Está sendo caro para nós que não temos recursos, mas para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Nós que temos nossos salários já limitados, um saco de cimento, R$48. Quem constrói sabe que o cimento não dá para nada, mas Deus tem providenciado. Então, irmãos, para nós vivermos o impossível de Deus, nós que estamos no caminho de Deus, nós não podemos ser corruptos. Nós não podemos pegar os dízimos, as ofertas que entram na igreja, que é para ser usado para a obra de Deus, e desviar. Ah, pastor, rouba por aí, não importa, é eles que vão prestar conta com Deus. Ele compra avião, ele compra fazenda, ele compra hangar, ele que vai prestar conta com Deus. Ele que morra e o tesouro dele vai ficar aqui. Quando eu morrer, que o meu tesouro seu esteja no céu. É isso que nós temos que viver, sabendo que nada nos pertence aqui. Nós já somos felizes, irmãos. Deus já tem nos sustentado. Não tem faltado roupa, não tem faltado alimento, não tem faltado moradia, não tem faltado um teto para nos cobrir da chuva que cai, do sol. E muitas das vezes nós somos ingratos com as coisas de Deus. Veja, meus queridos, amados irmãos, para viver o impossível de Deus, tem que abrir mão das coisas. O jovem ficou com a sua riqueza e não viveu o impossível de Deus. Ele não viu a multiplicação de pães e peixes. Ele não viu a mulher do fluxo de sangue sendo curada. Ele não viu Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Ele não viu o Senhor Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim. Sabe por quê, irmãos? Porque ele não abriu mão das coisas terrenas. Que nós venhamos abrir mão das coisas terrenas para viver o impossível de Deus na nossa vida. Só vai ser impactado pelo poder de Deus aquele que abre mão das coisas do mundo. Não temos como viver uma vida de intimidade com Deus se nós não